Você sabia que pode transformar parte do seu imposto de renda em um gesto de cidadania e solidariedade e transformação social? Durante o período de entrega da declaração de imposto de renda à pessoa física, contribuintes que optam pelo modelo completo da declaração têm uma oportunidade única: destinar até 6% do imposto devido a projetos sociais que atendem crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade. E tudo isso sem custo adicional. Funciona assim: ao preencher sua declaração, o próprio programa da Receita Federal calcula o valor que pode ser destinado. Com apenas alguns cliques, você escolhe o fundo municipal, estadual, nacional e emite um DARF, uma guia, com o valor correspondente. Você precisa pagar esse DARF até o fim do prazo de entrega da declaração, mas este valor será abatido do seu imposto a pagar. Ou ainda, se você tem direito à restituição, será acrescentado ao valor a receber e corrigido. É simples, é seguro, é transparente. Mais do que isso, é um ato de compromisso com o futuro da nossa sociedade. Esses recursos vão diretamente para os fundos dos direitos da criança e do adolescente, FIA, e para os fundos dos direitos da pessoa idosa, que financiam projetos, todos sérios e fiscalizados, voltados à educação, saúde, proteção social, acolhimento e inclusão. Infelizmente, menos de 4% dos brasileiros que podem destinar fazem esse gesto. Isso significa que milhões de reais que poderiam ser aplicados em sua própria cidade acabam indo direto para os cofres da União. Você pode mudar essa realidade. Converse com o seu contador, informe-se e, ao fazer sua declaração, não deixe essa escolha passar em branco. Parte do seu imposto pode ser um instrumento de mudança e você não vai gastar nenhum centavo a mais por isso. Faça a sua parte, transforme o seu imposto em solidariedade. Destine, declare, participe. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Siga este conselho. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma Escola Técnica do CRC Paraná. Sou o professor Laudelino Ior, conselheiro do CRC Paraná e vice-presidente do setor de desenvolvimento profissional do CRC Paraná. E hoje é com grande alegria que recebemos para falar sobre um tema tão importante, o livro Caixa Digital do Produtor Rural. Eu estou falando do nosso palestrante, Valdecir Moca. Eu gostaria de convidá-lo a já entrar na sala virtual. E, Valdecir, o cenário onde nós atuamos, claro que é um cenário múltiplo. Hoje nós temos múltiplas oportunidades como profissionais da contabilidade, nós podemos atuar em diversos segmentos. E a contabilidade rural, e nesse caso aqui, não é nem necessariamente a contabilidade, mas o livro digital do produtor rural é uma atividade que também faz parte das prerrogativas dos profissionais da contabilidade. E aplicar de maneira correta todas as normativas relacionadas a esse tema nem sempre é fácil. O Valdecir Moca é contador, advogado. O Valdecir tem uma experiência bastante grande, acompanho o trabalho do Valdecir. O Valdecir é da cidade de Maringá, no Paraná,
e ele tem feito um trabalho muito bonito, um trabalho aí ligado à contabilidade rural, e hoje nós trazemos a questão do livro caixa aí, digital do produtor rural. O Valdecir é especialista em direito tributário, tributação do agronegócio, e o Valdecir, ao longo dos anos, se tornou uma referência em contabilidade rural, principalmente falando de condomínios agrários. Aliás, o Valdecir, eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo várias vezes aqui no CRC Paraná, e uma delas, né, Valdecir, foi para lançar o seu livro, que é um dos pouquíssimos livros, aliás, eu só conheço o seu, na área de condomínios agrários. Então, o Valdecir se tornou uma referência nacional nesse tema. E Valdecir hoje está conosco para falar desse tema, que é um momento adequado, né, Valdecir, para a gente poder falar do livro Caixa Digital do Produtor Rural. Valdecir, seja mais uma vez muito bem-vindo, e já começo te agradecendo por você dedicar esse tempo aos profissionais da contabilidade. Hoje nós temos gente do Brasil todo nos acompanhando aqui, Valdecir, não é somente os profissionais da contabilidade do estado do Paraná, mas nós temos, além dos profissionais, estudantes e profissionais dos mais diversos estados do Brasil. Então, você está falando, Valdecir, para o Brasil todo sobre esse tema tão importante. E, claro, queremos ouvi-lo. Seja muito bem-vindo. Muito bom dia, Valdecir. Tudo bem contigo? Muito bom dia, Laudelino. Para mim é uma satisfação, uma honra ter você aqui como mediador, professor Laudelino, de tantas referências hoje do universo dos cursos, dos treinamentos, né, na atuação aí na classe contábil, tanto a nível de Paraná, a nível de Brasil. E para mim é uma satisfação muito grande ter você aqui como mediador, né? Obrigado pela sua participação, obrigado ao CRC. Também uma alegria, né, poder levar aos nossos colegas contadores informações que são úteis para eles no dia a dia, na atuação como profissional, na orientação dos seus clientes e tendo como meta, né, Laudelino, a gente prestar informações realmente de qualidade que sejam úteis. Então, estou aí à disposição para fazer um pouco, né, daquilo que o setor precisa. Muito obrigado, Valdecir. Que bom tê-lo novamente. E o Valdecir também faz parte de uma das muitas comissões temáticas que o CRC tem, que é a Comissão da Contabilidade Rural. Hoje, tem muitos escritórios de contabilidade que se dedicam exclusivamente para atender clientes da contabilidade rural. O Valdecir, aliás, é um exemplo disso, né? Eu tive a oportunidade de visitar o Valdecir em Maringá várias vezes, que faz um trabalho, e hoje vem nos brindar aí com esse tema. Valdecir, está à tua disposição, né? O tempo é teu, fique à vontade para fazer a tua explanação, e lá no final, se nós tivermos tempo eu entro para conversar contigo um pouco mais, fazer algumas perguntas, algumas considerações. Está contigo a palavra, então, Valdecir. Certo, Laudelino. Muito obrigado. Vamos dar sequência aqui, então, a esse tema tão importante, como o professor Laudelino já destacou, que é o livro Caixa Digital do Produtor Rural. E começando aqui, já inicialmente, né, vou passar aqui uma legislação básica que eu entendo que todo profissional da área contábil, ele precisa dominar essa legislação para que ele possa ter informações, ter amparo legal, né, ter conhecimento para levar ao produtor rural informações de qualidade, informações segundo aquilo que a lei preceitua, e é esse o objetivo. Essas legislações aqui, começando com a Lei 8.023, a Lei 9.250, são legislações, né, que trazem inúmeras informações, especialmente a 9.250, com relação ao produtor rural, à atividade rural. E também trouxe aqui a questão do carnê-leão, que existe alguns temas que nós estaremos abordando aqui hoje, que também diz respeito ao carnê-leão. E eu trouxe junto aqui, com o livro Caixa Digital, para que a gente possa separar determinadas receitas, o que será tributado como atividade rural e o que será tributado como carnê-leão. Essa instrução normativa 83 aqui da atividade rural, ela é especificamente da atividade rural. E aqui traz detalhes fundamentais que precisam ser dominados, precisam estar
no dia a dia, né, dos nossos colegas profissionais, para que possa prestar esse serviço com qualidade, né? Temos também a questão dos rendimentos no exterior, essa instrução normativa, e trazendo para baixo aqui a legislação do ganho de capital, que eu vou apenas dar uma pincelada aqui hoje, né, a respeito do ganho de capital. Haverá uma outra aula específica sobre isso. E temos aqui as instruções 1500, né, da Receita Federal, e aqui a instrução normativa 1848, de 2018, é que fala especificamente aqui do livro Caixa Digital, e nós vamos trabalhar, então, mais hoje essa legislação aqui. Temos ainda o regulamento do imposto de renda, através do decreto 9.580, de 2018. Aqui sim, né, o regulamento, ele traz toda a legislação, né, o amparo legal de toda a legislação da tributação da pessoa física. Aí sim, independente de ser produtor rural ou não, a legislação amparada pelo decreto 9.580, ela é ampla, ela é diversa, ela traz inúmeras situações, e que isso realmente é, vamos falar assim, o livro, né, do contador, para que ele possa atuar nessa área das declarações de renda. E, por fim, a Instrução Normativa 2255, de 2025, que trata especificamente do imposto de renda desse ano 2025. Começando aqui, então, a atividade rural, que é o nosso foco de hoje, né, que é o livro Caixa Digital da atividade rural. E nós temos, então, como conceito aqui da atividade rural, que a legislação considera, então, como sendo atividade rural, para fins do imposto de renda, evidentemente, aquela exercida pelo produtor rural, seja denominada principal ou acessória, né? Então, por que principal ou acessória? Ele pode ter uma outra atividade que ele desenvolve, tá? E ele pode ter como atividade principal, vamos dizer, soja, milho, pecuária, alguma outra atividade, e ele tem alguma outra atividade de menos importância lá na produção rural. Isso está amparado lá na Lei 9.250. Vamos tratar, então, dessa questão aqui do imposto de renda, nos centrando o foco hoje na questão do livro Caixa Digital. E, para começar, um tema e uma situação que é muito importante destacar. Em qualquer informação que será declarada no livro Caixa Digital, e, consequentemente, na declaração de ajuste anual, né, porque são informações idênticas, apenas a prestação de uma informação acessória de maneira separada, aonde que é obrigatória a comprovação de qualquer pagamento, né, seja através de transferência bancária, cheque, PIX, né, ou um débito em conta corrente, um pagamento de um boleto, em qualquer situação. Então, não basta o produtor rural ter em mãos a nota fiscal. É necessário que haja o comprovante de pagamento dessa nota fiscal, e nós já vamos enfatizar por que isso. E, além do que, o outro requisito fundamental é que seja demonstrada a necessidade daquela despesa e o atrelamento dessa despesa justamente com a atividade. Então, vou dar um exemplo aqui. Se o produtor rural possui um equipamento, um trator, por exemplo, de uma marca, ele não pode deduzir peças de uma outra marca. Então, porque essa outra marca não diz respeito àquele equipamento. Ou ainda, se ele possui uma produção, vamos dizer, de laranja, eu não posso ter insumos de uma plantação de alface, ou de uma plantação de fumo, ou de alguma outra plantação. É necessário, então, que aquelas despesas que estão sendo consideradas para a atividade rural daquela propriedade, daquele produto, realmente haja esse vínculo, esse atrelamento, de forma a caracterizar que aquela despesa pertence àquele produto que está sendo declarado. O resultado da atividade rural, ele é definido, evidentemente, entre a diferença da receita bruta recebida no ano calendário, deduzido ali a questão das despesas. Então, como resultado da atividade rural, será sempre o lucro do resultado da receita, menos despesa, menos investimentos. E nós vamos, mais para frente, definir quais são os tipos de investimentos que são dedutíveis no livro Caixa Digital.
E toda essa documentação precisa ser guardada, armazenada, por um período aí de 5 anos, no mínimo, né, a partir do exercício fiscal. E falando ainda aqui da questão do resultado da atividade rural, um ponto que eu quero chamar a atenção, que é fundamental e que é muito importante, que é a questão do regime de caixa. A atividade rural que nós estamos falando aqui e a obrigatoriedade do livro Caixa Digital, nós estamos falando aqui da pessoa física, não estamos tratando da pessoa jurídica. Então, essa aula é especificamente o livro Caixa Digital, que é uma obrigação do produtor rural, pessoa física. E como produtor rural, mas também como sendo pessoa física, todas as despesas, receitas e investimentos, ela obedece ao regime de caixa. E o que significa o regime de caixa? Vale o dia que paga e vale o dia que recebe. Essa é a questão primordial. Nós veremos algumas exceções que fogem a essa regra geral, ou seja, que não vai considerar no dia que pagou e não vai considerar no dia que recebeu, mas sim no momento que haver o cruzamento entre o pagamento e o recebimento do produto, e assim vice-versa em relação às despesas. Então é importante frisar mais uma vez, o produtor rural, o regime é de caixa, vale a data que paga e a data que recebe. Portanto, não vale a data da nota fiscal, mas sim da comprovação do dia que ele fez o pagamento ou do dia que ele recebeu. E aí, para a apuração da atividade rural, do resultado da atividade rural, a tributação desse resultado, ela pode ser exercida de duas formas, de duas maneiras. Nós temos duas opções. Uma, que é pelo arbitramento, alguns também chamam de lucro presumido, e eu defini aqui como arbitramento, que é a possibilidade de tributar 20% da receita bruta. O que significa isso? Que o produtor rural, ele nunca pagará imposto sobre um lucro superior a 20%. Então, o lucro da atividade rural ele está limitado a 20% da atividade. E a outra opção é ele pagar pelo, chamei aqui de lucro real, mas evidentemente que é o resultado, ou seja, eu pego receita, menos despesa, menos investimento, o que eu sobrar, eu tributo. Ou seja, o resultado que sobrar, eu tributo. Aquele lucro que ficar demonstrado nessa apuração. Porém, né, como já frisei, se esse lucro for superior a 20%, terá que optar, então, né, evidentemente, pelo arbitramento, que será mais favorável a essa tributação. Quanto, então, ao livro Caixa Digital, nós temos, na verdade, 3 formas de apuração ou 3 limites que a legislação estabelece. Uma delas é a questão de que aqueles produtores que possuem um faturamento inferior a 56 mil, ele apenas precisa comprovar, precisa ter a documentação que comprove. O produtor que possui um faturamento de 56 mil a 4 milhões e 800, ele pode definir qualquer um tipo de livro caixa. A Receita Federal até disponibiliza um programa para fazer isso, mas ele não precisa enviar isso para a Receita Federal. E aí nós chegamos, então, aqui na questão do livro Caixa Digital, que é para aqueles produtores que possuem faturamento superior a 4 milhões e 800. Diga-se, portanto, que esse faturamento, ele é por CPF. Então, naquele caso, do regime de casamento por comunhão universal de bens, comunhão parcial ou ainda união estável, esse faturamento é por CPF. Então, somente o casal que possui um faturamento superior a 9 milhões e 600 que estaria obrigado, então, a apresentar o livro Caixa Digital. O prazo de entrega do livro Caixa Digital, ele é juntamente com a declaração de renda, não há necessidade de transmitir no mesmo dia, mas o prazo é o mesmo, ou seja, nesse ano, 30 de maio de 2025 é o prazo que precisará ser entregue o livro Caixa Digital, e ele é entregue num arquivo separado. É um arquivo que deve ser preparado, nós vamos ver algumas regras que existem nesse arquivo, e nesse arquivo ele é transmitido lá pelo ECAC, lá no meu imposto de renda, onde que é enviado esse arquivo para a Receita Federal, onde que as informações serão confrontadas entre o que está lá no livro Caixa Digital e aquilo que foi declarado na declaração de ajuste anual lá no anexo da atividade rural.
As penalidades que nós temos, né, para aqueles que estão obrigados, porém não entregarão o livro caixa digital. Há uma multa de R$ 100 por mês, reduzida a 50%, e quando não for atendido a intimação, a multa é de R$ 500 mensais, de R$ 500 por mês do calendário. Porém, o que mais preocupa não é a multa de R$ 100 ou a multa de R$ 500, mas, evidentemente, a previsão legal de que, uma vez apresentado o livro caixa ou não apresentado, não atendida às notificações, ou apresentar o livro caixa com omissões, com informações incompletas, esse produtor estará sujeito a uma multa de 1,5%, não inferior a R$ 50, do valor das transações comerciais e das operações financeiras próprias da pessoa física ou de terceiros em relação aos quais seja responsável. Quais seriam esses terceiros? Nos casos que é uma operação de uma propriedade através de condomínio de propriedade. Né? Condomínio de propriedade, onde que 2, 3 ou mais adquirem uma propriedade e trabalham nesse condomínio de propriedade. Então, aquele que é responsável por esse condomínio de propriedade, ele está sujeito, então, a essa penalidade, que aí sim acaba sendo um valor muito expressivo, esse percentual de 1,5%. Destacamos o seguinte, que no livro caixa digital tem algumas informações que são obrigatórias, que é a data da operação, valor da operação, o histórico, tipo da operação, se é receita, despesa ou adiantamento, ou ainda investimento também, o imóvel, a conta bancária, tipo de documento, nota fiscal, fatura, recibo, contrato, folha de pagamento e outros, e o CNPJ, o CPF do participante. Queria chamar aqui a atenção para duas situações. Primeiro, que todos os pagamentos, todos os recebimentos, eles são vinculados a uma conta bancária, ou seja, há necessidade de informar em qual conta se está recebendo um valor e em qual conta se está pagando determinado valor, para onde que entra o dinheiro e qual conta que saiu o dinheiro. E um outro detalhe importante aqui é a questão dos históricos. Esses históricos precisam contemplar diversas informações de forma que caracteriza o que se refere àquele lançamento que está sendo feito. Vou dar um exemplo sim. Digamos que eu comprei um equipamento. Eu não posso simplesmente dizer que eu estou pagando 10 mil, 20 mil, um valor superior, dizendo que apenas no equipamento. Eu preciso falar qual equipamento que é. É importante que fique caracterizado isso, para que, na leitura do arquivo pela Receita Federal, se há demonstração de que aquele bem que foi adquirido se trata realmente de um bem da atividade rural. Além dessas questões, de quais são os itens que são obrigatórios, a necessidade, evidentemente, da comprovação. Então, tudo que é declarado precisa ser comprovado. E em todos os lançamentos de receita, deverá ser identificada a propriedade de origem, não podendo elas serem reclassificadas. Então, a partir do momento que foi informado, é aquela informação que está prevalecendo. Então, em relação às receitas, elas precisam estar lançadas em cada propriedade que deu origem àquela receita. Porque, além de ter essa questão aqui, né, de uma obrigatoriedade legal, evidentemente que nós temos outras obrigações aonde que o produtor rural precisa comprovar que aquele imóvel é produtivo. Então, nesse cruzamento de informações, a partir do momento que se informe as receitas por imóveis, dá para saber justamente essa questão aí. E as despesas, né, caso não haja essa identificação, poderão ser realocadas para um outro imóvel do produtor, o imóvel principal do produtor. Então, essa é a grande diferença. As despesas podem ser lançadas, todas elas, num imóvel de preferência, um imóvel principal, diferente, portanto, das receitas. E aqui eu trago algumas informações aonde que há um desmembramento daqueles itens que eu comentei que são de obrigatoriedade. Aonde que nós temos aqui a questão do registro 040, aonde que vai as informações do imóvel próprio, condomínio, arrendamento, e aqui do lado eu coloquei os principais campos, né, que são os registros
010, que são os dados cadastrais, 030, o cadastro dos imóveis, portanto, todos os imóveis são cadastrados. Os participantes, sejam eles através de condomínio, sejam eles parceiro, arrendatários, comodatários, precisam estar cadastrados. Todas as contas bancárias por onde houve transações declaradas no livro Caixa Digital, e aí sim os lançamentos de receita, despesas e investimentos, que vão no registro 050, e aí o Q100 é o demonstrativo de resultado, e o Q200 é a identificação do contador e encerramento do arquivo. Então, quando se há a obrigatoriedade de fazer o livro Caixa Digital, há também a obrigatoriedade da identificação do contador. O contador vai ser, então, responsabilizado conjuntamente, de acordo com aquilo que a lei estabelece para cada profissional, no caso de alguma irregularidade em relação ao livro Caixa. E aqui apenas eu coloquei aqui uma tela, né, porque é um arquivo TXT, que vai lá para a Receita Federal, apenas coloquei aqui a maneira que é discriminado isso, como que funciona essas informações, como que fica lá dentro do livro Caixa, são informações aleatórias colocadas aqui apenas para demonstração. E para que a gente possa caracterizar alguns detalhes do que vai nesse livro Caixa Digital, eu trouxe aqui as principais receitas que precisam ser declaradas no livro Caixa Digital, que, consequentemente, são aquelas receitas que caracterizam como sendo da atividade rural, uma venda de produto, uma venda de um animal, e pode ser a venda também de uma benfeitoria, como a gente já vai ver aqui. Mas o que é importante frisar? Que toda a receita ela é lançada pelo valor bruto da nota fiscal. Então, nós sabemos, quem trabalha já com atividade rural, ou aquele produtor rural que também nos assiste, que o faturamento ele é baseado na receita bruta. Então, não considera o valor líquido, mas sim o bruto. E nesse valor bruto existe um desconto de fundo rural, existe um desconto do Senar, e existe o desconto das cotas das cooperativas. Então, o valor do fundo rural e do Senar, ele é uma despesa da atividade rural, e o valor das cotas das cooperativas é um valor que vai lançado lá na ficha Bens e Direitos, porque são cotas de cooperativas, portanto, não é uma despesa da atividade rural, e precisa, então, ser feita essa separação aí. Em relação ainda a quais são as receitas que integram a atividade rural, a gente tem a questão dos seguros, né? Os proagros também são considerados de receita da atividade rural, alguns ressarcimentos dos produtores que trabalham com a questão da cultura fumageira, alienação de bens da atividade rural também caracterizam receita da atividade rural. Então, se ocorrer a venda de um maquinário, a venda de um trator, a venda de uma benfeitoria, isso também é receita da atividade rural. Só não é receita da atividade rural o valor da terra nua propriamente, que já é do conhecimento dos produtores o que é, né, a terra nua, ou seja, é aquilo que não compõe nem uma benfeitoria, nem um equipamento, nem um melhoramento. O inciso ainda quarto aqui fala da entrega dos produtos em permuta. Se eu fiz uma permuta e adotei e entreguei produto em troca disso, isso significa que haverá um reconhecimento da receita naquela data que eu fiz esse pagamento em dação de pagamento. E o valor subscrito na transferência de bens da atividade rural na integralização de capital também constitui receita da atividade rural. Quais seriam esses bens? Os equipamentos, as benfeitorias, os animais. Uma vez integralizado isso no capital social de uma empresa, de uma pessoa jurídica, serão considerados também como receita da atividade rural. Os adiantamentos de recursos financeiros recebidos por conta de contrato de compra e venda de produtos agrícolas para entrega futura serão computados como receita no mês da efetiva entrega do produto. Aqui nós temos, portanto, uma exceção, ou seja, foge a regra do dia que paga e do dia que recebe, porque aqui nós temos um adiantamento. Somente será considerado receita a partir do momento que eu efetivamente entregar o produto. Porque se não ocorrer a entrega do produto, né, por uma razão de frustração de safra ou qualquer outro problema, aquele valor não sofrerá alteração no imposto de renda, porque ele não foi lançado como receita quando eu recebi. Então, por isso que, nesse caso,
apenas considera a receita no momento que entregar o produto. Nós temos ainda aí, que é considerado receita, a diferença dos valores vendidos com base na bolsa de mercadorias. Então, uma vez que eu vendi um produto e eu recebi um valor maior, esse valor maior, pela variação da cotação, ele também integra a receita bruta. E nas alienações a prazo, deverão ser computadas como receitas parcelas recebidas na data do recebimento. Então, se eu fiz uma venda parcelada em 3, 4, 5 pagamentos, eu vou reconhecer cada parcela no momento de receber o valor efetivamente. Portanto, não é a data da venda que prevalece, mas a data que eu receber cada parcela. Dentro da receita bruta, né, decorrente ainda da comercialização dos produtos, deverá sempre ser comprovado com nota fiscal, de acordo com o documento que aquela transação requeira que seja expedido a essa obrigatoriedade. Não podemos simplesmente lançar um valor se não houver um documento fiscal que comprove. Em relação às receitas, nós vamos também destacar aqui as principais receitas que geralmente geram dúvidas de como que deve ser lançado lá no livro Caixa Digital. Então, nós temos aqui que as despesas de custeio e os investimentos são os gastos necessários à manutenção daquela fonte produtora, são necessários para que aquele produto, aquele animal produza. Então, são aquelas despesas realmente que são inerentes à atividade, são aquelas despesas necessárias, que sem aquelas despesas não vai gerar a produção. E essas despesas também são consideradas na data do pagamento ou na data do recebimento daquele insumo que foi adquirido. Ainda dentro das despesas, né, as despesas de custeio e investimento são aquelas necessárias, então, à percepção dos rendimentos, podem ser lançadas ainda como despesa os serviços técnicos especializados, engenheiros agrônomos, engenheiros florestais, tudo aquilo que há necessidade, todos aqueles profissionais que há necessidade que sejam contratados para que a propriedade rural traga melhores resultados. E todos os insumos, né, que são utilizados na atividade rural também são considerados como despesa da atividade rural. Ainda nós temos aqui que todas as despesas gastas com a questão de construções, e tais como as casas de trabalhadores, prédios e galpões, também são considerados como despesas da atividade rural. E a gente vai ver também que esse tipo de despesa, ao mesmo tempo, também é um investimento da atividade rural, porém, para efeito de apuração de resultado, trata-se tudo como despesa da atividade rural. Nós temos ainda as estradas de acesso e circulação, as questões de terraplenagem, né, e aparelhagem também elétrica. Se precisou fazer uma terraplenagem para a instalação de um barracão, de um aviário, um barracão de suíno, isso também constitui despesa. E toda a questão da energia elétrica, comunicação necessária, são despesas de atividade rural. E bolsas para a formação de técnicos em atividades rurais, inclusive gerentes, estabelecimentos, contabilistas, tudo isso soma-se como despesa da atividade rural. Na parte dos investimentos, são aqueles investimentos também necessários, né? Eu preciso construir um barracão, eu preciso fazer um aviário, eu preciso construir qualquer uma instalação, uma mangueira, tudo isso constitui despesa da atividade rural. Apenas enfatizei aqui de que não constitui despesa da atividade rural a aquisição de uma propriedade, aquele valor que será atribuído como sendo da terra nua. E os valores retidos ou pagos a título de participação societária no capital social da empresa, de uma empresa que está sendo constituída, ou as cotas de cooperativas, como já frisamos, não são despesas da atividade rural. Apenas a título da gente estar relembrando essa questão aqui. Então, dentro dessa questão dos investimentos, como já destaquei, todas as construções e instalações necessárias fazem parte desse contexto que nós chamamos de investimentos na propriedade rural, que para efeito de imposto de renda não há diferença entre investimentos e entre a questão das despesas da atividade rural. E aí sim, quando a gente construir uma casa para o trabalhador rural, essa casa constitui despesa da atividade rural. Porém, se houver a construção de uma casa para o produtor rural, aí não.
porque não há necessidade, não há uma ligação direta dessa casa do produtor rural com a atividade. Então, portanto, a casa do produtor, do proprietário, não é despesa da atividade rural. Mas se eu fizer uma escola para os empregados, construir uma piscina para os empregados, tudo isso se constitui investimento e, consequentemente, uma despesa da atividade rural. Passando aqui, então, nas condições especiais, que eu queria chamar a atenção para alguns itens, nós temos, então, que algumas atividades, elas não são rurais, muito embora estejam lá na atividade rural, não são rurais e, portanto, não podem fazer parte do livro Caixa Digital, como é o caso da hospedagem de animais, tá? Em aras, como é o caso de locação de máquinas para terceiro e como é o caso de turismo rural. Ou seja, esses 3 tipos de despesas não constituem despesa da atividade rural. Algumas outras questões que é importante destacar, que são os produtos estocados e ainda não vendidos, que apenas eles vão lá na ficha de bens vinculados à atividade rural. Você vai colocar lá qual é a quantidade, tipo de produto e aonde que está estocado, porém não vai colocar o valor, ou seja, vai só as quantidades lá na discriminação. Os arrendamentos em produtos, né? Quando esse arrendamento é recebido em produto, se recebeu o mesmo valor da data do contrato, apenas você vai tributar ele como sendo uma receita de aluguel. Então, é importante destacar de que recebimento de arrendamento, ele nunca é uma receita da atividade rural. Sempre será tratado como aluguel. E o que eu destaquei aqui é que a diferença do valor da data da contratação para o dia que recebeu, mediante essa conversão de produto, essa diferença não é receita, não é aluguel. E por isso precisa ser apurado o carnê-leão separadamente, assim como também todo o valor recebido do arrendamento sempre é tratado como uma receita não rural. A venda de uma propriedade, caso haja uma venda da propriedade durante o ano, apenas se considera atividade rural até aquela data da venda propriamente. Então, a partir do momento que vendeu, deixa de ser atividade rural. Em relação ainda à questão da venda do imóvel em índice de produto ou por produto, é importante saber que existe uma diferenciação aqui no momento de você receber esse produto. Então, quando recebe esse produto pela venda de uma benfeitoria da atividade rural, ou seja, vendeu o imóvel, mas também vendeu a benfeitoria da atividade rural, sobre essas benfeitorias, elas serão consideradas receitas da atividade rural. E do valor da terra nua será considerado ganho de capital. Isso se essas benfeitorias foram declaradas como sendo da atividade rural. Porém, quando não se declara essa benfeitoria na atividade rural, aí sim apura como sendo ganho de capital. Porque não há uma obrigatoriedade de declarar uma benfeitoria como sendo rural. Um galpão, qualquer mangueira. Mas isso é uma opção do produtor. Porém, quando se declara essa benfeitoria como sendo da atividade rural, aí não há apuração do ganho de capital, mas sim essa benfeitoria será considerada como receita da atividade rural pela conversão do valor que foi vendido. Então, sempre é importante destacar o seguinte: uma vez que a benfeitoria foi lançada na atividade rural, ela será a receita da atividade rural. Ok? E, porém, nós temos um detalhe, né? Quando ela é benfeitoria e foi deduzida como despesa de atividade rural. Nesse caso, apura-se o ganho de capital em relação apenas ao valor da terra nua. Então, não há apuração de ganho de capital quando eu tenho uma benfeitoria lançada na atividade rural. Apenas é uma receita da atividade rural e eu vou calcular o valor da terra nua em separado lá no outro programa da Receita Federal, que é o de ganho de capital. Nós temos ainda a questão do valor do arrendamento recebido em produto, apesar que já comentei sobre essa questão, aonde que ele precisa ser convertido em reais, e esse valor do arrendamento, ele não é receita da atividade rural. A questão, então, dos adiantamentos recebidos por conta de entrega futura de um produto, ele não vai ser lançado como receita da atividade rural, mas ele vai ser lançado lá na linha abaixo, aonde que nós temos a opção de declarar os adiantamentos recebidos no ano para a entrega do produto no ano seguinte. E da mesma forma,
nós teremos os adiantamentos recebidos em anos anteriores, que serão entregues no momento que serão reconhecidos como receita no momento da entrega desse produto. Então, aquilo que eu recebi e eu ainda não entreguei, ficará na linha de adiantamento. Aquilo que eu havia recebido no ano anterior e entreguei esse ano o produto, será reconhecido como receita da atividade rural. O pagamento antecipado, né, os valores efetivamente pagos antecipadamente para aquisição de bens da atividade rural, serão computados como despesa somente no mês do recebimento dos bens ou animais. Então, da mesma forma, é o mesmo tratamento que se dá quanto a isso. E o adiantamento recebido para pagamento posterior da atividade rural, com base de troca, também será reconhecido como receita apenas quando se fizer a entrega desse produto, e pelo dia que for entregue esse produto, eu vou precisar reconhecer esse produto pelo valor de mercado. Então, quando eu entrego um produto, eu preciso reconhecer aquilo como uma receita da minha atividade. Em relação às cotas de participações societárias, como já frisei, elas não fazem parte da atividade rural, assim como também as cotas de cooperativas. Todas as benfeitorias realizadas, então, no imóvel rural são consideradas como despesa de custeio. Trouxe aqui mais alguns detalhes para que pudesse ser enfatizado. E aí nós temos aqui uma questão que é bastante interessante, que é a relação à devolução de compras. Quando essa devolução de compra ela ocorre durante o ano, eu apenas reduzo daquele valor que eu havia pago, ou seja, ela entra como dedutível daquele valor que havia pago. Porém, se eu fazer essa devolução das minhas compras no ano seguinte, ela será reconhecida como receita da atividade rural no ano seguinte, porque não foi feito durante o ano. E o recebimento de seguro das seguradoras são considerados, então, receitas da atividade rural. Toda a atualização monetária e juros recebidos em decorrência de uma decisão judicial, independente, né, do ano a que se refiram, são considerados também como receitas da atividade rural. Então, se eu tenho uma dívida para mim receber, eu recebo, referente a um produto que eu entreguei, e eu recebo mais juros, mais correção monetária e todos os outros acréscimos que houverem, nesse caso também, todos esses valores serão considerados como receitas da atividade rural. Em relação às sobras de cooperativa, há muita discussão referente a isso, mas há uma vasta legislação aonde que caracteriza que todas as sobras de cooperativas agropecuárias são consideradas receitas da atividade rural. Então, não são receitas isentas, mas sim receitas tributáveis na atividade rural. E a venda de bens posterior à alienação de imóvel rural, que ocorre bastante com frequência, elas apenas serão consideradas receitas da atividade rural até a data da venda. E nós temos algumas situações aqui para ver, que são as seguintes. Quando ocorre, por exemplo, uma dissolução de sociedade, né, recebidos através de herança, ou uma doação, se aquela pessoa que receber, ela for um produtor rural com frequência, ou seja, ela exerce com habitualidade a atividade rural, ela também será reconhecida como uma receita da atividade rural. Porém, se quem recebe um bem rural, ele não exerce atividade rural, não será uma receita da atividade rural e terá que se apurar o ganho de capital. Então, são diferenciações importantes que precisam ser observadas. Quanto à assistência do trabalhador, todos os gastos da assistência do trabalhador, aonde que é necessário, ou seja, há um tratamento contínuo, há um treinamento permanente, pode ser deduzido como despesa da atividade rural. Porém, quando é algo temporário, aí não. Então, quando ocorre uma dedução temporária de um medicamento, foi lá na farmácia comprar um medicamento, alguma coisa assim, isso não constitui despesa da atividade rural. Os aluguéis de veículos que são necessários para a atividade rural também são dedutíveis como despesa da atividade rural, todo o custo que houver com ele, não só com a locação, mas também a manutenção desse veículo. E da mesma forma, quando eu alugar um avião, que esse avião é necessário para aplicar qualquer produto fitossanitário, ou seja, quando o avião é utilizado na atividade rural, aí é despesa da atividade rural. Porém, se for um avião de deslocamento do proprietário, do contribuinte,
nesse caso, não é despesa. Ou seja, somente a despesa quando se trata da aplicação direta na atividade. Aqui nós temos um pequeno erro aqui no slide, que eu percebi agora há pouco aqui, que está tratando de aluguel, mas, na verdade, o texto aqui desse slide diz respeito ao custo com o empregado e quando ocorre o recebimento de aluguel desse empregado. Então, se ocorrer um recebimento de aluguel da casa do empregado pelo proprietário, ou seja, o proprietário está cobrando um aluguel, há necessidade de apurar o carnê-leão daquele aluguel recebido da casa do empregado. E a outra situação que nós temos aqui nesse slide ainda é em relação às despesas administrativas do imóvel rural, mesmo que essas despesas ocorram fora do âmbito da propriedade, ou seja, aluga-se uma sala na cidade para que se exerça o controle de toda essa atividade rural, toda essa movimentação que ocorre na atividade rural dentro desse escritório, essa despesa do escritório também considera como despesa da atividade rural. E em relação aqui aos empréstimos e financiamentos, é muito importante a gente frisar o seguinte: quando se obtém um empréstimo, um financiamento para fins da atividade rural, ele vai declarado lá na ficha de dívidas vinculadas à atividade rural. A gente tem observado algumas confusões onde que tem sido reconhecido isso como receita. Não é receita da atividade rural, é apenas um valor de uma dívida que está vinculada à atividade rural. Agora, todos os encargos que se paga sobre essa atividade rural são considerados como despesa da atividade rural. Então, somente vincula realmente ao livro caixa digital as despesas que ocorrem com os encargos sobre esse financiamento. Quando ocorre pagamento de multas por atrasos nos pagamentos, seja de um insumo, seja do equipamento, essas multas também são dedutíveis como despesa da atividade rural. E aí nós temos a questão dos contratos agrários. E aqui eu chamo a atenção, por que dos contratos agrários? Nós temos uma diferenciação clara, né? O contrato de arrendamento é aquele contrato onde tem um valor fixo, tá? E quem paga, o produtor que paga é uma despesa, o produtor que recebe é um aluguel. E a parceria é quando há uma participação nessa produção, existe toda uma legislação específica, que não vou adentrar aqui nessa questão, mas chamando para um detalhe o seguinte: eu não posso constar no livro caixa digital um pagamento de parceria, por exemplo, porque a parceria é uma partilha dos frutos e não do dinheiro. Então, quando há uma parceria, esse produtor, que é o produtor parceiro, ele vendeu a produção e ele entregou parte da produção diretamente ao proprietário. Então, não há um pagamento em dinheiro, mas uma entrega de produto para que você possa caracterizar a parceria. E, por isso, nos históricos e nos pagamentos, não há necessidade, não se deve, portanto, declarar contratos de arrendamento com o nome de parceria. Então, a gente não pode colocar lá, paguei uma parceria. Apenas eu posso lançar um pagamento de arrendamento, porque o arrendamento, sim, é um pagamento que deve ser reconhecido sempre em dinheiro, mesmo que se pague em produto. No momento de fazer o pagamento, precisa ser reconhecido como em moeda, em reais. Então, nós tínhamos aí esses slides para a gente trabalhar. Eu sei que o conteúdo é bastante amplo, né? São bastante coisas a serem apresentadas. É um vasto conteúdo, ainda deixamos várias outras exceções. Trouxemos aqui, professor Laudelino, as coisas que são as principais. É aquilo que gera dúvida, constantemente a gente é consultado a respeito disso. Eu vi como sendo necessárias aí para o aprendizado, para que a gente pudesse contribuir com os nossos colegas contadores. Muito obrigado. Primeiro, parabéns aí, obrigado pela apresentação e parabéns pela clareza e profundidade, né, que você abordou aí os temas. Eu vou fazer uma breve retrospectiva aqui, Valdecir, e queria a tua participação. Acho que um dos pontos bem importantes aí que você frisou bem é a aplicação do regime de caixa. Então, é isso que vale. Você até citou as exceções, que são poucas, mas existem. Mas a cabeça do profissional da contabilidade, que está envolto principalmente na apuração do livro caixa, é a questão do regime de caixa. É isso mesmo, né, Valdecir? E como é que você, né? Certamente nós temos aqui
pessoas que estão nos ouvindo que já trabalham com isso e estão aqui para se atualizar, alguma questão legal, e tem aqueles que estão ouvindo pensando em entrar nesse segmento, né, que é uma área bem promissora e etc. Como você controla aí a questão do regime de caixa no dia a dia? Fale um pouco sobre essa questão da aplicação do regime de caixa. Ok. Realmente é uma questão que é muito importante para o profissional e também para o produtor, porque é uma forma de apuração que difere daquela questão tradicional, por regime de competência. Então, o que a gente faz? Depende do software que cada um possui, né? Existem softwares hoje onde você consegue fazer por regime de caixa e regime de competência, porque o software ele consegue apurar o resultado pelas datas de pagamento e pelas datas de recebimento. Então, vai depender muito de qual o software que está utilizando, mas existem softwares que fazem essa perfeita separação entre o regime de caixa e o regime de competência. O principal desafio que sempre a gente enfrenta, Laudemir, é a questão dos comprovantes de pagamentos e recebimentos. Então, ainda há uma dificuldade bastante grande e eu recomendo que seja realmente intensificado esse trabalho para que se tenha em mãos os comprovantes de pagamento e recebimento. Esse talvez seja o maior desafio que a gente tem hoje. Eu vejo isso também, né? Aqui a gente tem que ter muito cuidado, né, que para orientar o produtor rural, para que a gente, como contador, possa estar recebendo a nota fiscal e o comprovante de pagamento, né? Porque ambas são necessárias, mas, claro, a despesa guarda a relação aí com o comprovante do pagamento das despesas. Eu queria falar contigo, Valdecir, você é autor de livro aí na área de condomínios agrários. Como é que hoje, qual o cuidado que nós profissionais temos que ter quando a atividade rural é desenvolvida em condomínios agrários? Então, normalmente o condomínio faz ali a gestão, etc. tal. Como é que faz a partilha, o partilhamento? Que documentos cada produtor rural precisa em relação às despesas inerentes à atividade e também em relação às receitas? Se você puder comentar, eu acho que é bem importante. Acho que eu poderia fazer uma separação assim, um condomínio de propriedade e um condomínio agrário. O condomínio de propriedade é aquele onde são vários proprietários, né? 2, 3, 4, 5 proprietários de um mesmo imóvel. Nesse caso, cada produtor precisa gerar o seu próprio livro caixa digital com todos os detalhes, ou seja, nota por nota, seja receita, seja despesa, seja investimento, precisa haver uma separação com o percentual que ele possui. Então, se ele possui lá 20%, há necessidade de gerar um livro caixa para cada um. Quando há um condomínio agrário, onde que é um condomínio apenas de produção e não de propriedade, o condomínio tem a obrigação de apurar todo o resultado e fazer o rateio da receita e da despesa. E aí o produtor individualmente irá contabilizar apenas o rateio, ou seja, difere bastante do condomínio de propriedade, onde que há necessidade de contabilizar documento por documento. E mesmo no condomínio por propriedade, nós temos hoje diversos softwares no mercado, programas aí de contabilidade, de livro caixa digital, aonde que você registra pelo valor total e aí você gera um livro para cada um de acordo com o percentual que você cadastrou lá no livro caixa. A possibilidade de fazer essa separação, o sistema, os programas estão fazendo isso. Mas no condomínio agrário, o produtor ele lança lá um valor por mês de receita, um de despesa, um de investimento. Ou seja, apenas ele lança o rateio do valor total que ocorreu no mês da parte que pertence a ele. Muito bem. Um outro tema importante que eu vejo nessa questão, e sempre pairam dúvidas, é a possibilidade de se usar a presunção ali, né? Você chamou de presunção, e é uma presunção, né? De tributar 20% da renda da atividade rural e não ter a obrigatoriedade aí do livro caixa. A pergunta cada ano é possível fazer a escolha pela presunção ou pelo livro caixa, ou quem opta pelo livro caixa deve seguir sempre usando ele, ou a cada ano ele poderia, por exemplo, fazer o livro caixa e ver no final, por exemplo, o que seria mais vantajoso. Como é que você trata isso no dia a dia?
Então, essa é uma diferença grande que existe em relação a uma agropecuária, uma pessoa jurídica. Porque na pessoa jurídica, no mês de janeiro, no primeiro pagamento de imposto, você tem que fazer a opção do regime. Quando se trabalha na pessoa física, encerra-se o ano, quando chega na época de fazer a apuração do imposto de renda, você vai definir se você irá pagar pelo resultado, pelo lucro propriamente da atividade, ou pela presunção, pelo arbitramento, ou lucro presumido, que são dadas definições diferentes aí. Mas quando que é obrigatório ele continuar fazendo pelo lucro real, pelo resultado? Quando ele tem prejuízo na atividade. Então, se ele tem prejuízo de um ano, e para que ele possa passar esse prejuízo para o ano seguinte ou para os anos seguintes, há obrigatoriedade dele fazer sempre pelo resultado. Então, ele não vai poder optar um ano pelo arbitramento, pela presunção, e o outro ano pelo resultado, quando ele tem prejuízo. Então, tem prejuízo, terá que fazer sempre pelo resultado, pelo lucro real que ele possui da propriedade. Até para aproveitar, né, esse prejuízo, né? Então, acho Sim, que é daí, isso aí mesmo, tá? Perfeitamente. Eu vejo que um dos grandes desafios, Valdecir, além de toda a legislação, documentos comprobatórios que lastreiam um livro caixa. E a responsabilidade, quando é feita por um contador, evidentemente é do contador, e o contador pode ser punido aí pelo Conselho de Contabilidade quando ele não ficar atento e fazer o lançamento nesse livro caixa, de documentos considerados inadequados, inidôneos para essa realidade. Quais são os documentos e como o contador deve ficar atento para não acabar lançando, né? Que hoje a gente sabe que tem produtores rurais mais organizados, outros menos organizados, evidentemente. Tem produtor rural que tem um software e que o contador acaba tendo acesso a esse software, mas eu queria que você comentasse a importância, nós como profissionais da contabilidade, de checarmos os documentos para ver se os documentos são idôneos, né? Eu estou falando de notas fiscais, estou falando de recibos de pagamento, transferências bancárias. Como é que você vê essa realidade no dia a dia? A gente observa o seguinte, hoje, as notas fiscais são possíveis de serem importadas da base de dados da Receita Estadual ou da Receita Federal. Então, uma forma também de saber se aquele documento é um documento que não houve o cancelamento posterior àquela emissão, é importante que os nossos colegas contadores, eles se utilizem dessas ferramentas, aonde que ele vai baixar esses documentos fiscais lá do sistema da Receita Federal, da base de dados da Receita Federal, ou da base de dados da Receita Estadual. E aí sim, ele pode fazer esse cruzamento dessa informação com aquilo que foi apresentado para ele. Isso quando se trata de nota fiscal. Quando se trata de uma operação que não requeira a emissão de nota fiscal, pagamento de empregados ou de profissionais liberais, quando se junta o comprovante do recibo mais o comprovante do pagamento, você terá a aferição de que aquela operação foi realmente uma operação efetiva, ela realmente aconteceu, não está apenas se apresentando no documento. Por isso que se exige sempre a comprovação, transferência bancária, PIX, TED, boleto, se não tiver nenhum desses documentos, poderá ser pego o extrato bancário para demonstrar aonde que houve a saída daquele valor. Então, por isso que é fundamental sempre ter em mãos o documento fiscal, que seja a nota ou um recibo, acompanhado do comprovante de pagamento ou recebimento. Não vejo como ser diferente para que a gente possa se precaver e ter todo esse cuidado que o contador precisa ter. Muito bem. Uma outra questão bem importante também é a venda das propriedades rurais, né? Então, a venda de propriedade rural, normalmente, quando se vende ali a terra nua, a gente está diante da necessidade de apuração do ganho de capital e não da atividade rural. Mas aí eu já convido todos que estão nos acompanhando nessa manhã para estarem conosco no dia 14/5, na próxima semana, portanto, para a gente poder estar entrevistando aqui, ouvindo o professor Valdecir, falando sobre o ganho de capital e rendimentos tributáveis da pessoa física, tá? Então, já fica o convite, né, para a próxima semana.
Para finalizar, Valdecir, eu queria que você apenas reforçasse, que eu vejo que é uma dúvida recorrente, eu também atuo nesse segmento, né, da tributação da pessoa física, e a gente vê recorrentemente pessoas tendo dificuldade como tratar os financiamentos relacionados à atividade rural e como tratar o valor principal e os juros. E você falou isso para nós hoje já, mas eu queria que você frisasse mais uma vez o tratamento do financiamento, do valor principal, e como tratar os juros inerentes a esse financiamento. E também já aproveitar, né, como o nosso tempo está se esgotando, Valdecir, que você pudesse dar essa resposta e pudesse também fazer as suas considerações finais para a gente caminhar para o encerramento do nosso evento dessa escola técnica. Ok, eu vejo sim como sendo realmente importante essa questão que você abordou, porque há necessidade de se prevenir a respeito de qual é o valor que você lançou como despesa e qual é o valor que você lançou como receita da atividade rural. E há realmente essa preocupação em relação aos financiamentos, porque constantemente nós somos consultados, atuamos também na revisão e auditoria de livro caixa digital, aonde que há lançamentos de despesa dos financiamentos com relação ao valor principal. E não é esse caso. O valor principal ele é apenas uma devolução daquele valor que você tem lançado lá na ficha das dívidas vinculadas à atividade rural. Apenas considera como despesa da atividade rural os acréscimos que sofreram sobre aquele financiamento, que incidiram sobre aquele financiamento. Então, isso é fundamental, é importante. Eu deixo aqui meu abraço, mais uma vez, muito obrigado pela sua mediação. Sei que é uma pessoa que eu considero demais, né, pelo profissional que você representa para toda a classe contábil. E eu, meu muito obrigado, e fico aí à disposição de você e do CRC. Mais uma vez, então, Valdecir, nossa gratidão, nosso reconhecimento, nosso muito obrigado a você de trazer o seu conhecimento e compartilhar esse conhecimento, né? Eu acho muito bonito isso, né? Nós, profissionais, compartilhar aquele conhecimento que tem com os outros que, às vezes, não ainda têm, não conseguiram alcançar esse conhecimento. Então, acho que ninguém é tão... tem tanto conhecimento que nada tem para aprender, e também ninguém é tão desqualificado que nada tem a contribuir. Então, eu entendo que nós, contribui com o outro, e claro que aqui na TV CRC a gente traz as pessoas que são especialistas nas áreas para a gente poder brindar o nosso profissional, tanto do Paraná, hoje nós temos uma audiência a nível de Brasil bem grande, estão conosco profissionais dos diversos estados da Federação Brasileira. Então, mais uma vez, quero convidá-los para a próxima semana, dia 14/5, estarem aqui nesse mesmo horário, onde eu vou estar conversando com o professor Valdecir Mocua sobre o ganho de capital e rendimentos tributáveis da pessoa física. E quero gentilmente pedir a você que gosta do nosso conteúdo, gosta da TV CRC, está sempre conosco, curta, compartilhe, deixe seu comentário, para que a gente possa ter cada vez mais engajamento. Pegue esse vídeo e compartilhe nas suas redes sociais também, compartilhe nos grupos do WhatsApp, para que a gente possa alcançar mais pessoas que precisam desse conhecimento. E aí, para finalizar, Valdecir, além de nossa gratidão, nosso muito obrigado a você, agradecer a todos que estiveram conosco nesta manhã. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Siga este conselho. Você sabia que pode transformar parte do seu imposto de renda em um gesto de cidadania e solidariedade e transformação social? Durante o período de entrega da declaração de imposto de renda à pessoa física, contribuintes que optam pelo modelo completo da declaração têm uma oportunidade única, destinar até 6% do imposto devido a projetos sociais que atendem crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade. E tudo isso sem custo adicional. Funciona assim. Ao preencher sua declaração, o próprio programa da Receita Federal calcula o valor que pode ser destinado. Com apenas alguns cliques, você escolhe o fundo municipal, estadual, nacional e emite um DARF, uma guia, com o valor correspondente. Você precisa pagar esse DARF até o fim do prazo de entrega da declaração, mas este valor será abatido do seu imposto a pagar. Ou ainda, se você tem direito à restituição,
será acrescentado ao valor a receber e corrigido. É simples, é seguro, é transparente. Mais do que isso, é um ato de compromisso com o futuro da nossa sociedade. Esses recursos vão diretamente para os fundos dos direitos da criança e do adolescente, FIA, e para os fundos dos direitos da pessoa idosa, que financiam projetos, todos sérios e fiscalizados, voltados à educação, saúde, proteção social, acolhimento e inclusão. Infelizmente, menos de 4% dos brasileiros que podem destinar fazem esse gesto. Isso significa que milhões de reais que poderiam ser aplicados em sua própria cidade acabam indo direto para os cofres da União. Você pode mudar essa realidade. Converse com o seu contador, informe-se e, ao fazer sua declaração, não deixe essa escolha passar em branco. Parte do seu imposto pode ser um instrumento de mudança e você não vai gastar nenhum centavo a mais por isso. Faça a sua parte, transforme o seu imposto em solidariedade. Destine, declare, participe. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Siga este conselho.